Você vê que, como é que se comporta a imprensa no Brasil, né? Falando de interferência minha. Baixou o preço do combustível, foi anunciado 15% no diesel e 10% na gasolina. Ao baixou o percentual, não está valendo o mesmo percentual? Como é que houve interferência? O que eu quero da Petrobras, exijo, é transparência e previsibilidade, nada mais além disso. E outra coisa, dia 20 de março encerra o prazo aí da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. Atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil, nada mais além disso. Agora, a Petrobras, no estado de calamidade, de acordo com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que olhar para outros objetivos também. Só isso, mais nada. Também a imprensa critica o general. Ele é um general, sim, estava à frente da Itaipu Binacional por 2 anos. Saneou toda a empresa. Só o ano passado investiu 2,5 bilhões de reais em obras. Dentre essas obras, 2 pontes com o Paraguai, a extensão da pista de Foz do Iguaçu, que vai começar a receber voos internacionais, bem como atendeu mais de 20 municípios com as mais variadas obras. Isso não é eficiência? Agora, o atual presidente da Petrobras, deixar bem claro isso aí, tá? Já que tem bastante gente me ouvindo aqui, presta atenção, por favor. O atual presidente da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar na frente, bem como os seus diretores. Então, isso para mim é inadmissível. Descobri isso há poucas semanas, né? Imagine eu presente em casa, em meio do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui no Alvorada. Não justifica isso aí. Então, inclusive, o ritmo de trabalho de muitos servidores lá está diferenciado. Ninguém quer perseguir servidor, muito pelo contrário. Temos que valorizar os servidores. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. E eu não consigo entender, no prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa a avaliação do dólar lá fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso aí. Respeito à empresa, os seus funcionários, os servidores, mas queremos saber de números concretos do que acontece lá. Bem como a política salarial do presidente e seus diretores. Alguém sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Alguém tem ideia? Chuta bem alto aí. 50 mil. 50 mil por semana? É mais do que isso por semana. Então, tem coisa que não está certo. Não quero que ele ganhe 10 mil por mês também, não. Tem que ser uma pessoa qualificada. Tá? Mas não ter esse tipo de política salarial lá dentro. Tá? E para ficar em casa, trabalhando de casa. No meu entender, não justifica. Pode até estar fazendo um bom trabalho de casa, mas para mim não justifica essa ausência da empresa. Presidente, Sim. sou transportadora escolar e devido à pandemia, né, nós ficamos muito difícil para a gente, né? E com esse aumento então da gasolina, então, né? Ganhou zero. Agora, o preço dos combustíveis, que eu falo que dá para diminuir mais de 10%, não é na canetada, não. Você, quando bota 30 litros no teu carro, você não sabe se entrou 30 litros de verdade, sabe? Você não sabe se o combustível que você botou não está ou não está batizado, você não sabe. A margem de lucro da distribuidora, tá? Os ganhos do dono de pote de combustível, o preço dos impostos, o valor dos impostos, você não sabe. O que acontece com os impostos? Eles são bitributados. O ICMS, por exemplo, incide não só em cima do preço do combustível na refinaria, bem como em cima da margem de lucro dos postos, dos ganhos das transportadoras, bem como em cima de PIS, COFINS, incide e em cima do próprio ICMS. Então, só se você jogar em cima disso aí, no mínimo 10% reduz o preço do combustível no final da linha. E vários órgãos do governo, eu sou responsável, não faziam nada. Absolutamente nada. Um não é do governo, é a ANP, que tem a missão de controlar ali a qualidade do combustível. Tá? Do nosso lado, o Inmetro é o volume. Tá? A questão das notas fiscais, a bitributação é a receita. No fundo, ninguém fazia nada. E eu tenho que descobrir sozinho isso.
né? Então a gente vai mudar. Sim. Mudança teremos no governo sempre que se fizer necessário. Não tenho preocupação nenhuma outra, a não ser atender o interesse público. Transparência e previsibilidade acima de tudo. Estamos juntos, tá? Caso de vocês, é aquela política, né? Fique em casa, a economia a gente vê depois. Estão vendo depois agora. Querem culpar a mim, Eles querem a prejudicar inflação, de qualquer forma. querem preocupar a mim a questão do aumento de preço de muita coisa, sim, em especial a alimentação. Né? O desemprego também querem culpar a mim. Quem fechou o comércio não fui eu. Desde o começo eu falei que não podíamos fechar o comércio. Deviam tratar a questão do vírus, do desemprego, com a mesma responsabilidade de forma simultânea. A imprensa massacrou, me chamando até de genocida. Sim. Agora, já sabemos, né, que o efeito colateral do combate ao vírus causa mais mortes, mais danos que o próprio vírus. E eu sempre disse, tem que enfrentar problema, você tem que enfrentar. Não é ficar em casa. Quem pode ficar em casa? Você não pode ficar em casa, já que você mexe com transporte de escolar, Nem né? eu também não posso. Tá? A maioria da população brasileira não pode ficar em casa, não vai aparecer comida na geladeira dele. Ele tem que se virar, correr atrás. Agora a política completamente para ser educado, né, equivocada, levou ao estado de situação que nós encontramos. Se não fosse trabalho nosso, o Pronamp, com ajuda a governadores, a prefeitos, entre tantas outras medidas, estaria uma desgraça no Brasil. Estaria o padrão Venezuela hoje em dia. Verdade. Tá?